Arqueologia é uma ciência fascinante. É verdade que muita gente confunde o papel do arqueólogo com o do paleontólogo, achando que a nossa função é caçar dinossauros. Outros têm uma visão muito glamurosa dessa profissão, pensando que a nossa rotina é igual à do Indiana Jones. O ponto é que a arqueologia pode não ter todo o brilho de Hollywood, mas é tão fascinante quanto a imagem que se projeta sobre ela. E quando o trabalho de escavação e reconstrução do passado envolve os locais, personagens e fatos descritos na Bíblia, aí o fascínio é garantido. Principalmente para quem acredita que esse livro é a palavra de Deus. Mais do que apenas confirmar as histórias do texto sagrado, a arqueologia também ajuda a contextualizar a Bíblia. Ela possibilita que o leitor de hoje tenha uma experiência quase imersiva nas Escrituras, acrescentando aspectos tridimensionais e sensoriais ao texto, como imagens, sons, cheiros e até sabores. Com o auxílio das informações arqueológicas, é possível perceber como os ensinos bíblicos só podem ser corretamente compreendidos se forem lidos dentro do contexto em que foram originalmente registrados. Diante disso, ganha muita relevância a existência de um museu de arqueologia bíblica. Assim, visitar o MAB será como entrar num túnel do tempo, atravessar um portal que nos leva diretamente ao passado, para um tempo e lugar em que nos conectaremos com pessoas reais que podem ter testemunhado os grandes atos de Deus na história. Agora teremos a oportunidade de fazer uma viagem virtual ao museu. Olha que legal. Vamos ver algumas curiosidades, peças e até um pouco dos bastidores. Quem irá nos conduzir neste momento é o curador do MAB, Dr. Rodrigo Silva. Segura o microfone. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado porque vocês estão testemunhando uma grande oportunidade. Eu agradeço a todos que ajudaram a transformar esse sonho numa realidade. O MAB é um patrimônio cultural, poderia dizer assim, com 3.000 peças arqueológicas originais e outras dezenas de réplicas que abrangem um período de 4.000 anos de história bíblica. Agora, para fazer um ambiente assim, precisamos de uma marca forte, acessível, que valorize o conhecimento acadêmico, religioso e também que seja de fácil compreensão. Por isso, nós colocamos à disposição dessa logomarca, que tem o mesmo formato do espaço físico do museu. E a leitura, é claro, ocidental no sentido horário, para que nós possamos ter facilitada a nossa compreensão de tudo que haverá ali. E o nome também do museu é transcrito de maneira a observar a tipografia, que, aliás, foi desenhada especificamente para o museu. Você percebe que as letras são imperfeitas, pontiagudas, para associar o acervo à danificação natural dos séculos que essas peças possuem. E, além disso, nós temos dois tipos de tipografia. Uma que remete ao mais antigo e outra que representa o moderno, pois, afinal de contas, o museu é um ambiente moderno que traz o passado para os dias de hoje. E também a paleta de cores foi escolhida facilmente. Mas antes de falar dela, deixe-me falar do símbolo que nós escolhemos para representar o museu. Dessas mais de 3.000 peças originais que nós temos, foi difícil eleger uma, mas nós escolhemos a lamparina a óleo, a azeite de oliva, porque a lamparina era um objeto importante nos tempos da Bíblia, que representava a luz para todos aqueles povos. E nós agora tínhamos o desafio de transformar a lamparina, o símbolo escolhido, num meio gráfico. E por isso usamos uma meia-lua, que representa justamente o bico da lamparina e as chamas, que são esses traços. Está vendo já aqui na camiseta? A gente veste a camiseta aqui. E tem um significado também nesse símbolo. O traço mais comprido que está aqui embaixo é justamente a base sobre a qual nós colocamos os objetivos de algumas instituições importantes. Vamos começar com o NASP. O NASP tem como princípio o ensino, a pesquisa e a extensão. E se você estudar a museologia de um modo geral, ou a própria arqueologia, ela também tem sobre uma base o princípio da conservação, da pesquisa e da comunicação.
E se eu especificar o MAB, o nosso Museu de Arqueologia Bíblica, sobre a mesma base, nós temos ainda a arqueologia, é claro, a museologia e, finalmente, a história. Agora sim eu posso falar da paleta de cores, que também foram escolhidas a dedo. Você tem justamente essa cor mais escura, representando a terra, de onde os artefatos saem. Esta cor que está aqui atrás, terracota, representando os próprios artefatos, a maioria deles é de barro. E o branco, que representa o desgaste natural do tempo. Esta é a nossa marca. E os materiais que o museu também vai disponibilizar para vocês, tem sempre o símbolo do MAB, que é aplicado por cima ou contornando o artefato para simbolizar aquilo que nós queremos ser, a luz que vem de Deus e ilumina todo mundo. Agora que vocês já entenderam o conceito do nosso símbolo, o conceito do MAB, você está preparado para ser o pioneiro da visita virtual pelo museu. Antes que vocês possam entrar lá no acervo, eu quero convidar vocês a visitarem comigo de maneira virtual o tesouro que está aguardando por vocês lá dentro. Vamos colocar aqui a planta baixa do museu. Você tem aqui como ele foi desenhado, construído, e logo na primeira parte você tem um foyer, ou um hall de entrada, por onde vocês vão passar, e que elementos nós temos ali. Vou começar pelo primeiro, esse piso de mármore aqui. Vocês não fazem ideia do que é esse piso ali. Eu não vou resistir, eu ia falar disso no final, mas já vou dar um spoiler. Assim era o piso do templo na época de Jesus. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Daqui a pouquinho eu conto. E além disso, na parede, eu não poderia deixar, é claro, de homenagear a todos que nos ajudaram, todos os que colaboraram, inclusive os mais de 30 mil alunos do curso A Bíblia Comentada. E, aliás, eu tenho que também homenagear aqui o NASP, que a nossa instituição não vive só de doações, nós somos proativos. O NASP também investiu no museu. Então, muito obrigado aos doadores e todos que merecem uma salva de palmas, aos alunos da Bíblia Comentada. E depois que você passar dessa parede de honra aos doadores, nós temos essas duas estátuas. Quem já foi para o Museu Britânico, lá em Londres, Museu do Louvre, em Paris, vê essas imagens aqui. As originais vieram do Palácio de Senaqueribe, na Assíria. São animais mitológicos, uma parte homem, uma parte asa de águia, corpo de touro, patas de leão. Ezequiel viveu nessa época, e o Espírito Santo, fazendo com que a profecia partisse do conhecido para o desconhecido, mostrou os querubins que estão diante do trono de Deus com formato semelhante, rosto de homem, asa de águia. Então você vai entendendo aqui o contexto de onde as imagens da Bíblia procedem. E quando você passar por esse corredor, que a gente abrir as portas e descer, você já vai de cara encontrar um sítio arqueológico montado, para que você tenha um cenário, uma experiência. Mas para não ficar apenas uma foto estática, usamos tecnologia de ponta para recriar para você o cenário do Oriente Médio, com o sol nascendo, se pondo, um pássaro passando. E quero anunciar, antes da diretoria dessa instituição, os mais recentes funcionários que estarão trabalhando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem receber salário. Estão aqui, eu não vou mostrar ainda o rosto deles, mas vocês vão conhecer esses funcionários lá dentro. Vai ter que entrar para ver, tá bom? Uma surpresa para vocês. E já que eu estou falando tanto de arqueologia, e já apresentei o conceito que vocês vão ter de entrada, a arqueologia pede mapa. Segredinho, não dá para trabalhar arqueologia sem noção de geografia. Eu, como sou conservador em algumas coisas, eu gosto ainda de um mapa de papel. É gostoso, sabe? Livro de papel é melhor do que o e-book. Desculpem, pessoal do TI. E aqui esse mapa está bem desenhadinho, é o que eu quero usar arqueologicamente para andar com vocês pelo museu. E, não dá para vocês verem o que está aqui, né? Obrigado, pessoal do TI, eu vou ter que deixar a tradição de lado e vou render a tecnologia. Pessoal, dá para projetar esse mapa aqui à frente? Eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo poder ver. Aqui está o mapa. Já que você não pode vencê-los, junte-se a eles. Você tem aqui as várias fases da história bíblica, da história da arqueologia. Você sabe, os historiadores costumam dividir a linha do tempo para facilitar o entendimento do que passou. Lembra quando você estava lá no ensino médio e a professora de história falava da Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea?
os arqueólogos fazem o mesmo. Só que nós usamos outra simbologia. Nós falamos de metais, para representar as eras da arqueologia, e de impérios, que também nos ajudam a compreender cada uma dessas fases, desses capítulos da história. Vamos começar pelo primeiro? Bronze Antigo. Vamos lá. 3.300 a.C. Aqui você tem o início da civilização humana. Foi no Bronze Antigo que foi inventada a escrita, foi inventada a matemática, a política, a cidade. Muitas coisas começaram da história da civilização aqui. Para quem quer fazer um paralelo com a Bíblia Sagrada, é o período imediatamente depois do dilúvio. A Torre de Babel, por exemplo, muitas coisas vão começar a acontecer nesse período. Do Bronze Antigo, eu vou para o Bronze Médio, 1900 a.C. Aqui é a época aproximada em que nasceu Abraão. Então, no Bronze Médio, começa o período patriarcal, com a história de Abraão, Isaac, Jacó, e vamos chegar até José do Egito, quando os hebreus migram para o Egito, vindos de Canaã, e depois permanecem lá. Do Bronze Médio, vamos para o Bronze Final, 1550 a.C. A partir do Bronze Final, é o período da história de José, como eu falei, a vinda dos hebreus para o Egito, quando eles se tornam agora escravos de Faraó. Depois Moisés os resgata, tudo isso no Bronze Final. O Êxodo, a conquista de Canaã, tudo acontece nessa parte. E do Bronze Final, nós vamos até o período do Ferro, 1200 a.C. No período do Ferro, você tem o início da monarquia de Israel. O primeiro rei, Saul. Depois, Davi, Salomão. A divisão do povo de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte destruído pela Assíria. E o Reino do Sul foi conquistado por Nabucodonosor, onde houve a história de Daniel. E quem conhece essa história sabe que quem liberta os judeus da Babilônia foi a Pérsia. Então nós vamos ter um período em homenagem justamente aos persas, 550 a.C. Foi no período persa que viveu a rainha Esther. Foi no período persa que Jerusalém foi reconstruído e o templo também foi reconstruído. E do período persa nós caminhamos até a época de Alexandre o Grande, período helenístico, 322 a.C. Por que chamamos período helenístico? Porque Alexandre espalhou tanto a cultura grega pelo mundo que nós podemos dizer que até hoje somos afetados pelos gregos. Você pensa como pensa porque os gregos pensaram como pensaram. Graças a Alexandre o Grande. Esse é o período helenístico, que vai durar até o ano 63 a.C., que é quando Pompeu conquista Jerusalém, iniciando para aquela terra o período romano. Foi no período romano que Jesus de Nazaré teve o seu ministério, morreu crucificado, ressuscitou. Foi no período romano que os apóstolos começaram o livro de Atos. Foi no período romano que Paulo espalhou a mensagem pelo mundo. E esse período romano vai durar até o quarto século, quando chegamos ao período bizantino, com Constantino, um imperador que supostamente se tornou cristão, cristianizou Roma e paganizou o cristianismo. Aqui começa no período bizantino também a Idade Média, tá certo? Esses aqui são justamente os períodos que nós poderíamos fazer para vocês entenderem o quadro geral. Agora, já que eu estou começando com a Bíblia, vamos voltar para a nossa visita e começar a entrar no museu. Antes de apresentar o museu, eu tenho que introduzir vocês ao livro que justifica toda essa coleção, a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Introdução à Bíblia. Como são mais de 3.000 peças, seria completamente sem sentido sobre-humano explicar cada uma delas para vocês. Confesso também que foi uma escolha de Sofia eleger qual peça eu iria usar para ilustrar cada um desses ambientes. Então vamos pelo menos 2 ou 3 de cada. Para introduzir a Bíblia, nós podemos falar dos manuscritos do Mar Morto, porque nós temos aqui, vindos de Israel, cópias dos originais dos manuscritos encontrados em Herbert Qumran, no deserto da Judeia, que são importantes contribuições para o estudo da Bíblia. Não somente isso, temos réplicas, mas temos originais. Um tinteiro da época,
com uma caneta, para você ter uma noção como é que os antigos escribas produziam todo o seu material. Esse tinteiro, inclusive, é feito de alabastro. Além do tinteiro, nós temos uma Vulgata Latina, obrigado, Dr. Milton, de 1542, uma das primeiras Bíblias publicadas no Ocidente, depois da imprensa de Gutenberg. E temos também, é claro, a Torá, com o bom e velho idioma hebraico. Assim você teve uma introdução à Bíblia para você se ambientar primeiro na importância desse livro, como ele surgiu, como chegou até aqui. Agora estamos prontos para os períodos. Vamos para o bronze antigo? Vamos lá. Já que eu falei que aqui foi inventada a escrita e outras coisas mais, nós podemos pegar do bronze antigo o épico do Gilgamesh e também o épico do Atrahasis. Esses dois elementos, eles contam a história do dilúvio com similaridades em relação à Bíblia Sagrada impressionantes, mostrando que aquela história que aparece no Gênesis, na verdade, já existia muitos séculos antes do nascimento de Moisés. Ele não inventou uma história, ele deu continuidade a uma tradição que já havia na terra. Além desses dois, nós temos aqui alguns tabletes cuneiformes originais. Esse aqui, por exemplo, veio da cidade de Ur dos Caldeus, onde viveu Abraão. E sabe o que era esse tablete? Um exercício de aluno. O aluno escrevia as primeiras letras e pelo menos 4.000 anos depois, você está vendo aqui um dever de casa de um aluno. E enquanto os sumérios estavam inventando a escrita lá na Mesopotâmia, do outro lado da África, você tinha os egípcios, com a sua contribuição também à invenção do hieroglífico e do papiro. Nós temos, inclusive, plantação de papiro aqui. Agora vamos continuar para o bronze médio. A.C. O que eu poderia selecionar do bronze médio? Que tal uma lamparina? Já que o símbolo do MAB é a lamparina, essa é a mais antiga lamparina original que temos em nossa coleção. Ela data de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. E é impossível você pegar uma peça dessa sem também ter um pouco de romantismo. Como foi o rosto das pessoas que usaram essa lamparina? Como era o nome do pai de família? Imagine numa noite alguém acendendo essa lamparina numa casa para poder iluminar ali o quarto para a sua família dormir. E o que mais me chama a atenção é que essa lamparina, apesar de milênios de existência, ainda tem no seu bico a marca do queimado. E eu pergunto, qual foi a última vez que ela foi acesa para iluminar um ambiente? Agora, de detalhes arqueológicos de lado, tem uma lição aqui. Essa lamparina foi feita para brilhar. E mesmo depois que a sua chama se apagou, a marca ainda está indelével aqui. Mesmo que a chama da sua vida se apague, se você cumprir o compromisso com Deus e lembrar que você nasceu para brilhar, ainda deixará a marca indelével daquilo para o qual você foi planejado. Brilhar. Da lamparina eu vou a uma réplica, o Código de Hammurabi, tão famoso. E você não precisa mais ir ao Louvre para ver o original. Você pode ver uma réplica em tamanho natural do Código de Hammurabi aqui, 1750 a.C., que traz as leis do rei da Babilônia, que algumas delas são até similares às leis que nós temos ali nos escritos de Moisés. Vamos agora para o bronze final. Antes de Cristo. Lembra que eu falei que no período do bronze final os hebreus estavam no Egito. Então nada melhor do que conhecer uma carruagem egípcia, para você ter uma noção como eram os carros de guerra de Faraó quando ele foi perseguir o povo de Israel no passado. Além da carruagem, nós também teremos aqui no museu a estela de Meremptah. Meremptah foi um faraó do Egito que ele colocou na sua estela comemorativa os lugares que ele conquistou. E ele fala de uma batalha contra Canaã e contra Israel,
mostrando que no século 14 a.C., Israel já existia como país naquele mesmo lugar. Agora vamos a uma peça original. Esse vaso cananita aqui, de tantos que havia, eu escolhi esse. Sabe por que eu escolhi esse? Esse é um vaso duplo. Ele tem duas partes com um cano ligando uma a outra. Esse vaso, de acordo com o estudo de alguns, teria uma função inusitada. É que num dos recipientes você colocava mel de tâmara. E no outro você colocava leite de cabra. Você misturava o mel com leite e fazia uma bebida deliciosa e sofisticada da época. Um Yakult. Mas só pessoas que tinham muita condição poderiam beber leite com mel. Aí eu entendo a expressão da Bíblia, eu enviarei vocês para uma terra que mana. Vocês estão vendo como o artefato ilustra a Bíblia Sagrada? É a Bíblia em 3D. Agora, já que eu falei disso, vamos falar um pouquinho de morte. Também podemos. Vamos ver como seria uma múmia egípcia. Tá bem? E a múmia, é claro, não vai pegar ninguém, fiquem tranquilos. Ela também tem que ter o seu sarcófago. Então nós colocamos aqui uma réplica do sarcófago de Tutancâmon, e tanto essa múmia quanto o sarcófago vieram do Cairo. Foram feitas no Egito e vieram do Cairo para cá. Foi um parto para colocar isso no Brasil. E os guardiães também, núbios, que ajudavam a compor os guardas do túmulo de Tutancâmon. Acho que já está bom de período do bronze. Vamos para o período do ferro? Período do ferro. A gente pode mostrar para vocês a estela de Tel Dan, que traz a expressão Beit David, que é uma comprovação histórica da existência do rei Davi. A expressão Beit David, casa de Davi, seria a tradução, está na Bíblia Sagrada, e nós temos a prova de que Davi existiu. Eu também posso falar com vocês da pedra moabita. Essa pedra foi encontrada na Jordânia, e é interessante a história dela, porque Frederick Klein, que era um missionário que estava ali, viu a pedra no meio dos beduínos, percebeu que ela tinha valor histórico, só que demonstrou entusiasmo. Os beduínos pensaram que tinha ouro dentro dela, destruíram a pedra, mas felizmente David Klein fez um decalque, pegou os pedaços originais, levou para o Museu do Louvre, e eles reconstituíram a peça, e nós temos uma cópia dela aqui. E se você quiser ter uma ideia de como é estar dentro de um palácio de Senaqueribe, você pode, do lado de fora do museu, ver esse painel aqui e tirar o seu selfie para mandar para a galera, tá bom? Vamos para o período persa? Vamos lá então, período persa. Período persa. 550 a.C., como eu falei com vocês, a época em que os judeus saem da Babilônia. E já que foram os persas que os libertaram, que tal começar com essa peça, que é o selo cilíndrico de Ciro, onde ele conta como ele conquistou a Babilônia sem batalha, exatamente conforme diz o livro de Daniel, capítulo 5. Agora vamos colocar duas peças originais, um escudo e espadas persas. Esses dois elementos estavam em lugares opostos durante a batalha, porque os gregos eram inimigos dos persas. O escudo é grego, a espada é persa. Perceba no escudo ainda a marca do combate. Até as brigas também têm data de validade, porque as peças hoje estão no mesmo lugar. Vamos para o período helenístico? Vamos lá, período helenístico. Bom, já que falei do período helenístico e tinha mencionado Alexandre o Grande, você sabe, como eu mencionei, que Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo. Mas os gregos também tiveram o impacto de povos que eles conquistaram. Entre esses povos, os egípcios. Os egípcios eram tão formidáveis que não tinha como você passar por lá sem ter a vontade de ser egípcio. Tanto é que Cleópatra, a grande rainha do Egito, na verdade era grega, mas ela absorveu toda a cultura dos egípcios. E nós temos então, nesse período, do período helenístico, a pedra de Roseta. Aprenda isso. A pedra de Roseta foi a chave
de duas coisas que são muito preciosas para nós. Letra A, foi graças à descoberta da Pedra de Roseta em 1799 que hoje nós temos a capacidade de ler a língua dos faraós, o idioma hieroglífico, graças ao trabalho de François Champollion. E além disso, segunda razão, a Pedra de Roseta deu o start, o pontapé inicial da arqueologia bíblica moderna. Depois eu voltarei a falar sobre isso. Nesse período ptolomaide, em que os gregos dominavam o Egito, mas o Egito acabava influenciando culturalmente os gregos, nós temos máscaras mortuárias originais, essas não são réplicas, de pessoas que viveram no Egito. Essa era a máscara mortuária de algum bebê que morreu, de alguma criança, e ela foi mumificada. E nós temos estas e outras máscaras mortuárias originais aqui, em formato ainda de múmia. Nós temos também aqui essa moeda. Tem uma história interessante. Essa moeda foi cunhada em Tiro. Na época, Tiro fazia parte da Fenícia, atual Líbano. A Bíblia fala do rei de Tiro, até comparando-o ao diabo. E na época que essa moeda foi cunhada, por volta de 200 anos antes de Cristo, ela tinha de um lado o rosto de Melkart e do outro essa águia. A águia que mais tarde seria apropriada pelos romanos como símbolo do seu império. Os judeus de Jerusalém usavam essa moeda aqui como a única moeda digna de ser usada como oferta para o templo, porque Moisés prescreveu que as ofertas deveriam ser dadas em forma de prata. Esse era o metal. E como essa moeda é 97% de prata pura, era a moeda que era aceita no templo. Então você ia adorar em Jerusalém, você levava o seu dinheiro de qualquer outro local, ia nos cambistas, trocava o dinheiro pelo shekel do templo e apresentava ali no templo. Durante um tempo, os fenícios foram proibidos pelos romanos de continuar cunhando essa moeda. Então os judeus falaram, nós queremos cunhá-la em Jerusalém. Foi permitido. E o que os judeus fizeram quando cunharam a moeda em Jerusalém? Justamente para driblar o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, as moedas cunhadas em Jerusalém tinham a águia borrada e o rosto de Melkart também borrado, de propósito. Que assim, bom, não é imagem. Então você vê que o jeitinho brasileiro também tinha no passado com outros povos. Então você tem a moeda cunhada em Tiro e a mesma moeda cunhada em Jerusalém. Ah, e antes que eu me esqueça, lembra que Judas traiu Jesus ganhando 30 moedas de prata do templo? Está aí a informação. 30 moedas dessas. Judas traiu Jesus com o mesmo dinheiro sagrado que era usado no santuário de Deus. Uau! Vamos agora para o período romano. Quando se fala em Roma e vida de Jesus, você já pensa na crucifixão. Nós não sabemos ainda a razão disso, mas havia uma tradição judaica dos tempos de Jesus, em que muitos cidadãos de Jerusalém, da Judeia, judeus eu digo, usavam prego de crucifixão no bolso. Ainda é um mistério, não sabemos porquê, se era uma superstição, um amuleto de proteção, não sei. Mas era tão forte essa questão de carregar prego de crucifixão, que até no Shabat, um dos elementos que os rabinos permitiam você carregar no Shabat, no sábado, era um prego de crucifixão. E nós encontramos em muitas tumbas judaicas do primeiro século, pregos de crucifixão. Então nós temos aqui no museu alguns pregos originais que foram usados em crucifixão. E temos também uma réplica do ossuário de Caifás, aquele homem que participou do julgamento de Jesus de acordo com os evangelhos. E já que eu falei de túmulo, você tinha o costume de perfumar o corpo da pessoa que faleceu. E eles usavam esses ungüentários de vidro romano para perfumar. Aqui colocava-se perfume. Muitos deles são encontrados dentro de túmulos. Por que em túmulo? Porque uma vez que você usou aquele perfume para banhar o corpo, aquele estava contaminado. Então eles acabavam deixando dentro do túmulo para os arqueólogos encontrarem depois. Mas nem todos os ungüentários eram feitos de vidro romano. Alguns eram feitos de argila e outros eram feitos de alabastro, como esse aqui, original. Lembra da história de Maria Madalena? Que ela levou o nardo, o perfume, dentro de um vaso de alabastro?
Pois é, era isso aqui. E já que eu falei de todo esse material, se a gente andar um pouquinho no tempo, você chega ao ano 66 de nossa era. Entre 66 e 70, houve uma outra revolta judaica contra Jerusalém, contra Roma, perdão. E nessa revolta, eles cunharam um novo shekel do templo, uma nova moeda, essa aqui. A moeda do templo. Ela era diferente daquela anterior. Ela era de prata, ela tinha o símbolo de uma romã e uma inscrição paleohebraica que dizia ano 1 da redenção de Sião, ano 2, até o ano 3, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Agora, essa moeda que tinha um grande valor, compare essa moeda com essa pequenininha aqui, menor do que 1 centímetro. Esta aqui é chamada de prutá. O prutá, ou lepton, era a moeda de menor valor que havia no tempo de Cristo. Valia 1 centavo. Certa vez uma viúva chegou no cofre do templo e jogou 2 moedinhas dessas. Jesus a viu de longe e disse: viram? Aquela mulher deu a maior oferta, porque ela deu tudo que possuía. Portanto, meus queridos, muito obrigado a todos vocês. Quer você dê uma grande soma de dinheiro, quer você contribuiu divulgando ou ajudando a gente nas últimas horas aí, Deus está valorizando cada centavo, cada esforço, cada oração, cada torcida, tudo está sendo visto por Deus. Meu muito obrigado. E continuando ainda sobre essa moeda do templo, já que eu falei do templo, eu vou mostrar um rascunho para vocês. Como seria Jerusalém imediatamente antes de ser destruída pelos romanos. Por que rascunho? Porque esse aqui é o desenho inicial do que se transformou numa maquete em escala de Jerusalém, como estava antes dos romanos entrarem. Então você vai chegar e vai poder ver Jerusalém, como era no tempo de Jesus, numa maquete muito bem feita, para saber como era o templo, como eram as portas, os muros da cidade, os prováveis lugares do Calvário, onde era a casa de Herodes, a casa do sacerdote, tudo isso nessa maquete. Acho que agora vamos para a última parte, período bizantino. Vamos lá. Como eu falei, nesse período bizantino aqui, nós temos o início da Idade Média e uma bela de uma espada romana original. Foi restaurada, é claro, porque ela foi encontrada quebrada, e essa espada também poderá ser vista aqui. E além da espada, um outro tipo de lamparina. Essa lamparina de metal, ela traz um desenho em cima que se parece com as letras X e P, mas na verdade é o monograma da expressão ou do nome Christos, Cristo em grego. Agora que você já teve pelo menos uma amostragem bem rápida assim do tesouro que o MAB possui e que também é seu, porque estamos aqui para servir a você, o NASP é apenas o fiel guardador dessa coleção, mas ela é um patrimônio para a sociedade, para o Brasil e para todas as pessoas que vierem aqui. Nós não somos o dono do MAB, somos apenas os guardiães de todo esse acervo. Estamos aqui para atender as escolas públicas que vão vir visitar aqui, as escolas particulares, alunos. Daqui já saíram pesquisas da USP, daqui saem pesquisas do NASP, daqui nasce interação para que pessoas que conhecem a Bíblia possam ter uma bagagem maior, e até quem conhece pouco ou nada a Bíblia, tem aqui uma grande cultura que está à sua disposição. E para isso, como somos um centro universitário, nos preocupamos com a didática. Você vai ver, por exemplo, um painel estratigráfico, para que você tenha uma noção de como é a escavação arqueológica, como as civilizações são ali depositadas. Você verá também um painel com a evolução das lamparinas, para você ter uma noção como a cerâmica vai mudando ao longo do tempo. E aí perceber o segredo, como eu posso dizer que essa lâmpada é do período persa, do período grego, do período romano, etc. E um painel da Bíblia também, para que você tenha ali, de maneira muito didática, informações que você precisa. Alguns você poderá ter a presença de um QR Code, que você coloca no seu celular e tem uma aula sobre aquele artefato. Vamos voltar para a planta baixa. Aparentemente, o nosso museu termina aqui. Não tem mais nada, estão vendo? Não. Tem algo mais, que quase custou meu emprego. Eu vou explicar por quê. Estava eu lá, feliz,
Alegre e satisfeito, pastor Maurício, numa reunião de reitoria, pastor Stanley, todo feliz lá, sorridente, animado. E são líderes, por isso que eu remeti a eles, viu? Aí a gente falando do museu com o orçamento apertado, porque tudo isso aqui nasceu, o sonho do museu vem desde o ano 2000, como vocês viram aqui o pastor Wendel falando. Mas esse fôlego foi em meio da pandemia, onde ninguém estava comprando nem vendendo. Apocalipse 13 é o revés. Aí, apertando com as contribuições aí, Dona Elizabeth e tudo, para o museu. Aí o Berry fala na reunião assim, pois é, e aí a gente vai ter também o Jardim da Bíblia, que é assim. Comecei a falar todo aquele Jardim da Bíblia. O reitor virou para o diretor financeiro e falou assim, que Jardim da Bíblia? Ah, você não falou com a gente nada disso. Eu pedi, dê-me um voto de confiança. Rodrigo, mas está complicado, tem orçamento, isso aí. Deus vai abençoar que o Jardim da Bíblia vai sair. Dê-me um voto de confiança. Obrigado, Martin Kuhn, Dr. Martin Kuhn. Vocês deram um voto de confiança, eu continuei aqui. Obrigado. E vou abrir aspas para citar a frase do reitor. Eu já estou na dúvida do que é mais impactante, se é a coleção ou o Jardim da Bíblia. Falou ou não falou? O Jardim da Bíblia, você vai poder ver, fica logo atrás do museu. Nós temos ali, eu agradeço também ao Clodoaldo que nos ajudou demais nisso, várias árvores que são mencionadas na Bíblia Sagrada e as pessoas nem sabem o que são. Por exemplo, você quer saber como era a árvore que produziu o espinheiro para a coroa de espinho de Jesus? Nós temos uma aqui. E não é nada fantasioso não, com informação arqueológica. O espinheiro que produziu a coroa de espinhos para Jesus. Nós temos árvores, por exemplo, sicômoro, nós temos tamareira, você tem o cedro do Líbano, e você tem também a oliveira, várias frutas, e alguns ambientes, como esse túmulo em tamanho natural, que representa os túmulos do segundo templo, semelhantes àqueles em que Jesus esteve. Nós temos também algumas oliveiras especiais aqui, como esta, que tem quase 300 anos de idade. E essa oliveira ela tem ramos que brotam de cima e renovo que brotam de baixo. A oliveira ela vai ficando velha, feia, toda enrugada. Parece que ela morreu. E de cima sai isso aqui que em hebraico chama-se tsemar, ou roter, que é aquele broto que sai de cima. E das raízes dela nasce um outro renovo que chama-se em hebraico netzer, de onde vem a palavra Nazaré. Jesus Nazaré, Jesus Netzer. E se você depois ler na sua Bíblia, Isaías capítulo 11, lá diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está ilustrado aqui. Nós temos também, vou mostrar apenas uma das peças do museu, esse moinho aqui. É um moinho para esmagar azeitona. Você gosta de azeite de oliva? Pois é, era assim que eles faziam o azeite no passado. Pegavam a azeitona, esmagavam. Nesse moinho aqui, você vai ver como era o processo. Depois a pasta daquela azeitona era prensada aqui, e aí você tinha o azeite que escorria. A primeira prensa era o azeite extra virgem. Agora olha que interessante. Sabe como você diz azeitona em hebraico? Zait. Como se diz azeite? Shemen. Azeite de azeitona, shemen zait, em hebraico. Shemen. Shemen, azeite. Sabe como é que você fala prensa em hebraico? Gat. Vamos juntar as duas palavras. Gat, shemen. Gat, shemen. Lembra que palavra? Getsemane. Quando Jesus esteve ali no Horto das Oliveiras, suando sangue, ali chama o lugar de Getsemane. Você vai entender. E, para terminar, como será esse jardim antes da volta de Jesus daqui a alguns anos, quando as árvores estiverem todas crescidas? Mais ou menos assim. Eu digo mais ou menos porque será mais bonito do que isso. Você entrará, as árvores estarão maiores, você vai ver a parreira de uvas, representando o sangue de Cristo, o suco da vide, que é derramado por nós. Logo a seguida você tem o moinho de trigo, porque a Santa Ceia é o pão e o vinho, representando o corpo de Cristo, e a oliveira centenária, representando o azeite com o símbolo do Espírito Santo. Agora, é errado dizer que você vai visitar o museu. Você não vai visitar o museu. Nem é um entretenimento. O que nós queremos oferecer a você, grave essa palavra, experiência. O museu não está aqui para ser visitado, está para ser experimentado. E para ter a experiência você tem que pensar.
E nada melhor do que música. Eu agradeço muito ao maestro Elineu Soares, porque eu pedi uma música que não estava no repertório dele, e ele deu trabalho. Eu agradeço a você e todos que participaram, para buscar partitura de fora, para pôr o povo para tocar aqui. A música Escolhi Acreditar, porque essa é a música da minha vida. Mas eu também pedi ao pessoal da técnica, que para não distrair a cabeça de vocês, não coloque nenhuma imagem aqui durante a música. Eu quero esse fundo aqui preto e apenas a letra dela, para que você medite. Por que eu escolhi acreditar? E daqui a pouquinho eu volto para dar um recado a vocês. Obrigado, que Deus use vocês profundamente. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação, senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui e agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus do céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. ele é descomplicado, não confunde o pecador E fala tanto a minha mente quando fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que é uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. e há os que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, querendo um milagre
Desmuta. Alô? Funcionando. Muito bem, esse foi o Novo Tom, um dos muitos grupos musicais que nós temos aqui. Aliás, se você tem seu filho aí na idade escolar de ensino médio, fundamental, faculdade, bem-vindos à casa. Para nós será uma honra poder ensinar valores sociais, cidadania e também princípios cristãos para o seu filho e sua filha. E obrigado àqueles que já confiam em nós, a nós, o seu principal tesouro, que é o seu filho e sua filha. Meu muito obrigado. Para terminar a minha explanação aqui, eu quero falar de duas coisinhas finais. Por isso que eu troquei de roupa. Até que eu estava como arqueólogo. Agora eu estou como pregador do Evangelho. Não que a indumentária faça o padre, mas tem uma diferença. Por que eu coloquei essa roupa mais solene? Porque agora eu quero falar o seu coração. Vamos voltar aqui à entrada do museu, onde você vai ver essas peças colocadas, mas não desse jeito aqui. Lembra que eu comecei mencionando para vocês sobre o piso ali do santuário, do templo? Pois é, vamos lá. Nós temos logo na entrada aquele piso de mármore, e esse piso foi feito exatamente como seria o piso do templo da época de Jesus. Em Jerusalém existe um trabalho chamado Sifin Project, que é o projeto do peneiramento. Eu já participei lá algumas vezes com a Laura, minha esposa, com alunos do NASP, alunos do Moriá Center, que a gente já teve uma parceria de ensino com eles. E o que são esses fragmentos que eu estou mostrando aqui? Em Jerusalém você tem o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, que você vê em qualquer foto de Jerusalém. No passado ali estava o Templo de Salomão e o Templo de Herodes. A vontade arqueológica é escavar ali, mas nós não podemos, porque é um lugar muçulmano. Mas vários muçulmanos tiraram toneladas e toneladas de detrito daquele lugar ali, porque queriam ampliar a mesquita de Al-Aqsa. Esse detrito foi jogado perto da Universidade Hebraica, e um aluno do professor Gabriel Barcay percebeu, contou para o professor, e ele iniciou o processo de peneirar todo aquele entulho vindo do Templo Monte. E eu tive a oportunidade de peneirar aquilo, lembrando até de um salmo que diz: ó Jerusalém, aqueles que te amam, até do seu detrito se compadecem. Eu li o salmo e fazia aquilo lembrando, porque cada fragmento fazia parte do templo da época de Jesus. Já que eu não posso escavar lá, fazendo um trocadilho islâmico, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, nesse caso literalmente. Já encontramos pregos, moedas, mas o que mais chamou atenção foram os pedaços de mármore que foram brotando. E professores da Universidade de Bar-Ilan, que também nos orientaram aqui, pegaram aqueles pedaços de mármore e pensaram: isso aqui é um quebra-cabeças. E nós, seguindo a orientação justamente dessa pesquisa, começamos a fazer a mesma coisa aqui, montando com as mesmas cores originais que estão no piso lá. Só existem 3 cópias desse piso no mundo. 2 em Israel, a terceira no Brasil. Sendo que uma das que estão em Israel é apenas um decalque, a outra foi montada peça a peça, e a do Brasil foi montada peça a peça. Você estará pisando, lembra que eu falei que é uma experiência? Para ter uma ideia como era o piso da época de Jesus. E de todas as 3.000 peças, as pessoas sempre me perguntam qual que é a mais fascinante. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui. Nós tentamos muito localizar parentes do pastor Paulo Barbosa, já falecido, e não conseguimos. Mas se algum parente do pastor Paulo Barbosa vir esse vídeo, saiba que ele está sendo homenageado aqui também hoje. Porque o pastor Paulo Barbosa um dia veio visitar o nosso humilde museu, porque imaginem, desde o ano 1999 até recentemente, o museu ocupava uma salinha pequena do prédio aqui da biblioteca, com 10% das peças exibidas. E o pastor Paulo veio, viu os tabletes cuneiformes e falou: tem um tijolo desse jeito lá em casa que eu ganhei, que veio do Iraque. Vou doar para vocês. Quando eu corri à casa dele aqui perto e peguei o tijolo, era esse. Ele falou: tem uns desenhos aqui. Eu falei: não é desenho, isso aqui é acadiano. Ele falou: o que está escrito aí? Eu falei: não dá para ler como você lê a Folha de São Paulo, mas dá para decifrar, porque em arqueologia a gente estuda hieroglífico, nós estudamos acadiano, estudamos hitita, outras línguas antigas, latim, e eu fiz a tradução. E quando eu traduzi, eu percebi que logo de cara, no começo, você lê Dingir, que é esse asterisco,
E aqui aparece silabicamente um nome pessoal. Nabucodonosor. Nabucodonosor. E logo em seguida, Lugal. Lugal está aqui. Lugal, rei de Acade da Babilônia. A tradução das 3 linhas ficou assim: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êsida, e filho primogênito de Nabopolassar. Mandei a cópia da tradução para várias universidades que confirmaram que a tradução estava correta. Publicamos um artigo científico, porque o Lattes agradece, os professores universitários sabem disso. E depois eu fui fazer a datação do tijolo com a USP. Agradeço todo o time do IPEM, Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear da USP, o professor Casimiro Munita. E quando nós datamos o tijolo por termoluminescência, eu tive um problema. Porque quem conhece a história bíblica sabe que Nabucodonosor existiu 600 anos antes de Cristo. Mas a data que nós descobrimos foi de 300 antes de Cristo. Como explicar esse hiato? O professor Casimiro me explicou: Rodrigo, fique tranquilo, porque nós datamos aqui a última queima do tijolo. Ele sofreu algum incêndio nessa época. Pesquise se não houve algum incêndio na Babilônia nessa época. Numa visita que eu fiz a Londres, eu tive a oportunidade de encontrar lá um tablete cuneiforme da coleção que tem a curadoria do professor Finkel, que é um dos maiores assiriologistas do mundo, que trabalha no Museu Britânico. E lá no Museu Britânico eu descobri um tablete que conta como ele está quebrado. Nós não sabemos se foi Alexandre o Grande ou um dos generais de Alexandre, que mandou restaurar o templo de Eságila, que ficava no coração da Babilônia, porque foi o único prédio destruído por um incêndio. Aquele tablete me deu a pista da data do tablete, porque eu tinha a datação do incêndio da época de Alexandre. E mais, agora eu sei não apenas a época do incêndio, mas de onde aquele tablete veio, do templo de Nabucodonosor, que ficava ali no meio. Esta era uma das inscrições externas que ficavam ali. Nós temos aqui representantes do governo. Quando o governo faz uma obra, coloca assim: governo do estado de São Paulo, prefeitura de Engenheiro Coelho. Você não coloca uma obra ali no que você fez? Nabucodonosor, da mesma maneira, ele colocava a marca pública. Daniel leu pessoalmente essa inscrição. Porém, em que condições? Eu vejo 2 diferenças entre a minha leitura da inscrição e de Daniel. A primeira é que Daniel leu com muito mais facilidade do que eu. Claro, ele sabia ler fluentemente acadiano, eu decifrei. Segundo, eu li com entusiasmo, porque eu estava descobrindo uma inscrição antiga. Daniel leu com humilhação. Por que humilhação? Aquele templo de Nabucodonosor também tinha a função de museu. Eu vou pedir à equipe para colocar aqui um versículo da Bíblia. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel leu isso humilhado, porque ele olhava dentro do templo de Nabucodonosor e ele viu os objetos preciosos de Jerusalém, que eles tinham tanta reverência, colocados lá para exibição pública, vexatória, humilhante do Deus de Israel. E o livro de Daniel diz que ele não entendia muita coisa. Ele viu num museu. E Deus falava com ele: calma, Daniel, tem coisa que você não vai entender agora. E no final do livro de Daniel, Deus fala com ele assim: Daniel, eu sei que você não entendeu tudo. Encerra as palavras, deixa esse assunto para lá, fecha o livro, porque até o tempo do fim, muitos vão esquadrinhá-lo de um lado para o outro, mas o saber desse livro vai se multiplicar. Estudiosos, muitos teólogos acreditam que o tempo do fim, que é mencionado em Daniel capítulo 12,
começou no ano de 1798. Eu não vou poder explicar isso aqui agora para vocês, mas marque essa data. 1798 seria o ano que marcaria o tempo do fim e que o livro de Daniel seria aberto para o entendimento. A pedra de Roseta que eu mencionei para vocês foi encontrada um ano depois, em 1799. E graças a ela nós conhecemos pela arqueologia o mundo da Bíblia e o livro de Daniel de maneira melhor. E graças a essa arqueologia, um pedaço daquele templo veio parar num outro museu, do outro lado do mundo, onde o nome de Deus é exaltado. Eu sei que você veio aqui para ouvir uma palestra de arqueologia, mas eu não posso deixar de pedir a Deus que fale ao seu coração. Esse museu tem muita história de triunfo, mas também de luta, né, pastor Toninho? De dor, de questionamento, de humilhação, de angústia. Tem a vitória, mas teve também algumas derrotas. Está humilhado? Você está como profeta olhando para o santuário pagão, fazendo chacota da sua fé? A história só acaba quando termina. O pleonasmo é proposital. Não julgue a história pelo capítulo 2 do livro. Você tem que ler o epílogo. 2.600 anos depois, o que era símbolo de humilhação, de desprezo, tornou-se a comprovação que o Deus de Israel continua vivo. A Babilônia passou, mas um pedacinho dela está aqui para você contemplar e pensar na sua própria vida, porque Deus vai lhe dar a vitória. Muito obrigado pela sua presença. Por mais que muitas pessoas fizeram um grande volume de doações, se a gente for, de fato, identificar, o maior volume de doações, ele veio do projeto A Bíblia Comentada, que foi um curso que o professor Rodrigo organizou, e que todo o recurso, toda a mensalidade ou anuidade foi destinada ao museu. O curso, nós tínhamos uma certa expectativa, mas ele superou, quem sabe, uma dezena de vezes o nosso maior ideal, nosso maior alvo. Então, nós decidimos homenagear cada um dos mais de 30 mil alunos que estudaram a Bíblia. E a nossa editora organizou um livro. Este livro, ele contém o nome de todos os alunos, os mais de 30 mil. E este livro vai ser colocado na parede. Tem um suporte de acrílico. E eu gostaria de chamar um casal de alunos e o diretor do campus para que conduzisse esse livro lá ao hall de entrada agora que a gente vai lá, ao concluirmos aqui. Dr. Carlos Ferri. E eu gostaria de chamar o Erickson e a Thaís. Eles são da capital de São Paulo. Eles são nossos irmãos católicos. E eles representam os mais de 30 mil alunos que fizeram esse curso. Nós finalizamos a lista até segunda-feira, exatamente 6 dias atrás. E aí foi para a gráfica. O Dr. Carlos Ferri é o diretor do campus. E o Erickson é nosso amigo e é um doador. Você está aqui representando mais de 30 mil estudantes da Bíblia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Erickson. Nós deixamos o livro lacrado. Você depois, quem sabe, pode coletar aí uma assinatura do professor Rodrigo e levar como uma recordação. Obrigado. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por sua presença. Bem, é importante a gente fazer um agradecimento também ao nosso professor Rodrigo, não é? A gente tem uma...
Vem aqui, professor Rodrigo, por gentileza. Vejam só que momento. Podem assentar. No dia do casamento do professor Rodrigo, a gente estava no auge da pandemia e eu estava internado. Fiquei muito triste de não poder ir naquele evento. Aí eu falei, vou recompensar o seu presente. Eu descobri que existe uma marca de sapato lá nos Estados Unidos que há muitos anos faz o sapato do presidente, especialmente o presidente Obama. Aí, numa viagem que eu fui lá, eu disse, professor Rodrigo, no museu você vai calçar o sapato do presidente. Está aqui, ó. Tem a história, né, por trás. Quem gosta de sapato, Johnston e Murphy, é a marca. Está bonito, professor Rodrigo. Mas não é isso, é o seu presente, não. O que é? Um sapato, não? Amigos, o museu, nossa igreja aqui cabe 2.500 pessoas e o museu dá para visitar em no máximo 100 pessoas. Imagine toda a repercussão. Nós temos pessoas aqui que nos seus canais, né, o Tiago Nigro que está aqui nos seus canais, vocês divulgaram o Rogério Vilela. A repercussão dessas plataformas é ilimitada. E como agradecer, né, algo assim? As pessoas elas não conseguiram o ingresso. E você pode ter certeza absoluta que todos que quiserem visitar o museu vão visitar. Nós não vamos cobrar ingresso, nós não vamos restringir, ainda que a gente precise um pouco de recurso para o final, que a gente avançou com coragem, nós não vamos cobrar um centavo. Mas a gente não tem como fazer 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ao mesmo tempo, não é? E aí aconteceu uma tragédia. Um casal do Rio de Janeiro, nossos irmãos católicos também, que estudam a Bíblia semanalmente no programa A Bíblia Comentada, planejou uma viagem. Ele, militar do Exército, ela médica, e com a filhinha, planejaram um fim de semana, vindo do Rio de Janeiro para cá, mas em 4 minutos acabaram os tickets para hoje, né? Ela reclamou no hospital e a sua dor e seu choro chegou no ouvido de uma colega médica que conhecia alguém e que me mandaram uma mensagem, essas pessoas. Aí a equipe tinha reservado, lógico, que alguns ingressos, né, para os convidados, algum familiar, e foi concedido a essa família que viajou, ao Rodrigo Félix e a doutora Amanda. Eles têm uma filhinha que está junto. E, doutor Rodrigo, nós imprimimos uma cópia desse livro, desses 30.000 e poucos alunos, e eu gostaria que esse casal, que quase não veio, mas que veio, e que representam estes alunos, entregasse uma cópia deste livro, para você colocar na sua biblioteca, quando você preparar suas aulas, doutor Rodrigo, quando você preparar os vídeos, você lembre dessas pessoas.